Alô? Fala, Rodrigo. Opa, tudo bom? Tudo bem? Tudo ótimo. Olha só. Cortou o cabelo? Cortei, rapaz. É, eu vi ontem e falei, poxa, tá diferente, né? Só cortei pra live. Pô, isso é uma honra. Isso é uma honra. Eu deixei a barba para ficar mais parecido com você. Eu vi, percebi. Semana passada a gente estava falando de autocuidado, né? Além de entrar na sala errada, as pessoas não tinham me visto assim de barba, tá? Lógico, uma semana atrás tinha menos barba um pouquinho, né? Aí minhas sócias, as sócias assim, nossa, você não vai fazer a barba? Eu falei, gente, tô deixando a barba crescer. Relaxa, não tô descuidado, não. É cuidado isso. Ó, minha mãe também. Muito Boa, bom, boa. muito bom. Bacana. Mas vamos lá, vamos começando. Bora. E hoje a gente tem um tema shakespeariano para falar, praticamente, né? Mas, bom, primeiro, super obrigado, Rodrigo, por estar aqui. Acho que é muito gostoso conversar com você. Acho que a gente se conheceu, acho que foi no banco mesmo, no Banco Real. E depois você veio fazer também é, enfim, a jornada. E a gente teve Incrível. 7 encontros para conversar bastante, trocar muitas coisas, aprendermos juntos. E aí depois, hoje acordei com a sensação de que era um pouco de retribuição também pelo um convite maravilhoso que você me fez para o Live Talks. E eu falei, nossa, a gente está podendo retribuir um pouquinho para o Rodrigo o que foi aquele evento, né? Assim, 15 minutos assim, que eu nunca ensaiei tanto para 15 minutos. E mas para quem está chegando agora, na verdade, esse horário das lives da Lumo, né, a gente tem procurado fazer toda terça-feira. Uma vez só a gente fez numa quinta, mas começando sempre por um. A gente começou nesse período da pandemia, entrando para um aspecto individual de como é que cada um de nós estava lidando com isso. Depois a gente começou a trazer um pouco de características da gestão que a gente percebia que estavam sendo necessárias. Então, a questão da escuta, a questão da ampliação da confiança, né, a questão do que era ser humano. E aí, depois a gente embarcou numa trilha da fraternidade no econômico, que é algo que é muito querido para a gente na Lumo, Uhum. de começar a descobrir formas mais fraternas de lidar com o econômico. E para isso, tanto veio da nossa própria experiência, como também de conversar com alguns clientes também. O Weber já esteve aqui conosco também. O Weber foi Ah, nosso primeiro convidado também. que legal. E, e agora a gente começou a perceber, quer dizer, na semana passada, o João e eu já começamos a trabalhar um pouco, trazer essa questão do autocuidado. E quando nós estávamos pensando nessa semana em si, veio muito um tema que talvez não seja um tema exatamente da pandemia, mas um tema que para nós é sempre muito caro, assim, também muito querido, que é essa questão desse dilema do crescimento e desenvolvimento, do ser ou não ser, né? De ser maior ou ser melhor, com maior impacto positivo. E isso é uma discussão muito, enfim, acho que de trabalhos por anos, assim, que nós na Lomo acabamos enfrentando e conversando com os clientes, né? Uhum. Então, a gente pensou, poxa, vamos conversar com o Rodrigo. O Rodrigo está envolvido no humano de negócio, está envolvido na Profile, enfim, você já, né, envolveu com tanta coisa. Eu queria que você falasse um pouquinho de você primeiro para a gente começar o nosso tema. Falar um pouquinho do humano de negócio também, porque acho que isso conecta muito o próprio propósito da Lumo de humanizar esse mundo organizacional também. Então, acho que a gente está falando dessa dimensão do que é realmente um crescimento e um desenvolvimento humano, é que a gente pode falar. Eu acho que esse é o grande tema. Né? E a gente vai buscar essa inspiração em Hamlet, lá, de Shakespeare. Né? Rodrigo, Uau, que honra. Bom, Luciano, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É sempre muito legal, um prazer
bacana, assim, estar com você, assim, esse espaço de conversa profundo, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente valoriza muito. Nada de superficialismos, né? Espaço para o diálogo, acho que, né? Uhum. E o outro entender ponto de vista. Você estava falando, eu fui lembrando de várias coisas. E uma delas eu lembrei quando a Vera fez um trabalho lá no Real, lá atrás. Ela falou assim: então, vamos começar um trabalho, né, de sustentabilidade. A gente foi almoçar no restaurante que tinha lá na cobertura e ela, conta da sua vida. Eu, tá bom. Daí eu comecei a falar e quando eu tava ainda em 15 anos, ela, tá, mas em que momento que... Pô, Vera, você tava contando aqui da minha vida, tipo, quando eu era pequeno lá, não sei aonde. E foi muito legal, assim, porque deu pra... Foi a primeira vez que eu tive um contato, assim, em profundidade com uma consultoria. As experiências que eu tinha no mundo organizacional eram péssimas. Até falei pra Malu, que era chefe na época, falei, Malu, quebrou minha expectativa aqui de um jeito muito positivo, porque eu achei que era mais uma história de team building, que também o nome já é ruim, né? Mas não, era aluno, tinha outro nome na época, era Digo, né? É, E assim, Diego, né? eu aprendi tanto em todo aquele processo, várias coisas muito legais, muito profundas. Então, eu tenho muito carinho por esse momento, né, de aprendizado com vocês. E também quando teve o convite para fazer parte da jornada, eu falei, ah, mas eu não fiz a fase um, sei lá o que. A Vera falou, não, peraí, vamos conversar, me diz aí, escreve o que você quer fazer parte. Daí eu escrevi lá e foi muito bacana, assim, eu aprendi Uhum. Uhum. muito, né? 2 anos e meio, né, de convivência espaçada, mas super profunda também. Então, muito obrigado por tudo que eu aprendi com vocês. E, de certa maneira, reforça um pouco do que eu acredito, né, Celine? E eu tô nessa de falar de humanização no ambiente dos negócios com diversos nomes: sustentabilidade, responsabilidade social, impacto, sei lá, regeneração é o nome mais novo agora, há uns 20 anos, pelo menos. Uhum. Né? E tem a ver com uma vez que eu vi lá que uma empresa estava publicando um balanço social, daí eu fui atrás, aí descobri o Ibase, Betinho, sugeri para o lugar que eu trabalhava de publicar sobre isso, que era Veja. O cara falou, balanço social, que história é essa? Daí foi a primeira vez que eu meio que percebi que tinha um clash com o sistema, né? Falei, não, balanço social, olha que incrível, os caras estão falando que como que a empresa está olhando para o social, não só para o lucro. Falei, não, a gente não vai abordar esse assunto. Né? Foi meio que essa resposta do cara. Em 2000 eu falei, como que não? Fiquei indignado. Como assim? Não é possível. E daí eu, não, agora virou uma questão de honra, eu vou até o final. Daí depois, enfim, me envolvi com várias coisas, como você falou, na Você S.A. eu inventei prêmio de empreendedorismo, que era isso que eu trabalhava. Depois fui trabalhar com sustentabilidade no Banco Real. Daí foi tipo, uau, abriu um mundo, assim, que tinha um monte de gente pensando como eu pensava, que eu achava que era importante. Né? Daí depois eu saí do banco, fundei a Profile para só trabalhar com marcas, empresas preocupadas com sustentabilidade, com impacto, aqueles Uhum. nomes Uhum. todos. Uhum. Né? E daí depois veio esse impulso de criar o Humanos de Negócios, que eu vou contar uma historinha rápida aqui, que eu acho que ajuda a explicar bem o contexto. Que Legal. é, eu, em 2004, escrevi um livro para a Endeavor, que é a principal ONG de estímulo ao empreendedorismo no Brasil, né? Que vem dos Estados Unidos. E a ideia era entrevistar 25 empreendedores da Endeavor e 26 mentores que faziam parte da rede, apoiando os empreendedores. E assim, eu tive conversas magníficas sobre negócios, foi um MBA, eu brinco, ouvindo caras, porque tinham nomes icônicos do capitalismo brasileiro que estão até hoje na ativa, hein? Quem quiser pode ver a lista dos nomes lá, mas são Uhum. nomes bem conhecidos. E aí, esses caras só falavam de negócio, obviamente, né? E a pauta era só negócio. Mas no final, eu sou jornalista, né? Não consigo resistir a perguntas mais provocadoras. Eu perguntava para eles: vem cá, do que você mais se orgulha e do que você mais se arrepende nessa trajetória? E daí, as respostas foram assim, algumas de partir o coração, porque o cara falava, olha, eu tenho orgulho da empresa que eu construí, da carreira que eu construí, mas eu me arrependo muito de não ter visto minha família crescer, meus filhos crescerem. Uhum. E aí eu ficava olhando pro cara assim, será que esse cara tá dando tipo resposta de entrevista de emprego? Qual que é o seu maior defeito? Ah, eu sou muito perfeccionista. Então o cara tem que falar da família para ficar bem, mas não, alguns enchiam o olho de lágrima, eu sentia uma voz pesada, grave. Eu ficava, nossa, tem alguma coisa aí. E aquele negócio ficou na minha cabeça. E aí eu estava escrevendo o livro, meu filho de 10 meses, que hoje tem 15 anos,
16 anos, tava engatinhando na sala. E eu falei, eu não vou por esse caminho. Eu quero ver esse moleque engatinhar, crescer. Quero estar do lado dele. Né? Claro, é sempre um equilíbrio. Você nunca tá totalmente como você gostaria, mas aquilo ficou na minha cabeça. E aí, 10 anos depois, né, que passou o trauma do livro, eu fiquei pensando, rapaz, esse nome Homens de Negócios, a gente falou um pouco sobre isso ontem, né, Celine? Eu queria te perguntar, o que traz para você a expressão Homens de Negócio? Então, é engraçado, né? Primeiro, até nos tempos de hoje já chega uma coisa, né? Por que só homem, digamos assim? Mas, né? Primeira coisa, assim, mas ainda ficando nessa imagem, acho que vem muito aquela coisa meio engravatada, né? Meio, assim, escritórios espetaculares, né? É, enfim, ontem a gente sempre trouxe uma imagem muito legal, e eu gosto muito de séries e tal, que é a imagem mesmo do Mad Men, né? Que a gente falou ontem, daquela série Mad Men. Então, aquela coisa assim, muito, pelo menos por fora, muito correta, muito coisa, mas a gente não sabe o que tem nos bastidores, né? Exato. E aí mas eu fiquei com esse negócio, um negócio. E um dia eu tava tomando banho, né? Daí veio aquele site de chuveiro, assim. Eu falei, comecei a pensar na minha cabeça que alguns nomes que eu conhecia, e para mim eram homens, mulheres, né? Super inspiradores, com empresas legais, bem posicionadas, também inspiradoras. E aí eu fiquei pensando, esses caras, eles construíram uma coisa legal, não precisaram pisar em ninguém, provavelmente arrumaram um tempo para ficar perto da família, e tá aí, né? São referências. Eu fiquei pensando, e pensei no nome, Humanos de Negócios. E daí foi meio que um insight, falei, vou entrevistar essas pessoas, eu quero saber da vida delas. E aí depois eu vou escrever um livro. E aí eu fiz isso, comecei a entrevistar em 2016, entrevistei 30 pessoas, o livro vai sair esse ano, tá? Aguardem mais notícias, sigam a gente lá, @humanos negócios no Instagram, para saber sobre o livro. E aí eu comecei a ouvir e eu fiquei apaixonado pelas histórias, assim, porque eram histórias muito legais, traziam dilemas, escolhas, coisas que abriram mão para ficar perto dos valores, daquilo que acreditavam. E aí eu fico pensando, quantas pessoas conseguem ou têm consciência disso dentro do mundo corporativo, ou mesmo do mundo de startups hoje, quando que os caras veem uma pressão no bafo do investidor ou do mercado para entregar resultado, e aí o cara fica ali, passa uma vida nesse lugar, e quando se deu conta, me arrependo de não ter Passou. ficado perto dos meus filhos. Isso, cara, é irrecuperável. Então eu fiquei pensando, como é que a gente coloca luz nos exemplos que são exemplos bacanas para ajudar as pessoas a não chegarem nos 50, 60 anos de vida e ter esse arrependimento mortal, que não volta mais. Daí começou a brincadeira do Manjanal. E é interessante porque, assim, a gente... Eu hoje também fiquei pensando, falei assim, nossa, mas por que a gente realmente quis falar desse tema no momento, talvez, que a gente nem está falando tanto do crescimento, né? Mas a gente está falando, talvez, de uma recuperação, de um retorno, né? Assim, por que disso? Mas aí também me veio a imagem de que esse é um momento chave para a gente poder repensar muitas coisas, né? Poder se reposicionar como pessoas que estão trabalhando nas organizações, né? Ou seja, como você falou, a gente trabalha com biografia, a gente trabalha com desenvolvimento organizacional, né? Quantas frustrações ou quantos caminhos assim que vão sendo perdidos, né? Escolhas que talvez sejam orientadas pelo curtíssimo prazo por um resultado super grande e que lá na frente você vê o quanto você deixou para trás, qual o rastro que você deixou e muitas vezes não é um rastro legal, né? Então assim, e aí isso me deu a certeza de que esse era um tema realmente importante para a gente, sabe? Assim, de falar assim, o que pode surgir, né? Talvez assim, o que que por que essa sanha tanta, né, pelo crescimento, que tem o seu motivo, talvez, no início de uma organização, mas por que se continua tanto com essa ganância, talvez, e o que a gente deveria repensar nesse sentido, né? Uhum. E a gente fala das fases de desenvolvimento de uma organização, a gente sabe que ela precisa crescer. A gente, como ser humano, se a gente for olhar também como ser humano, a gente sabe que tem um teto para esse crescimento físico, né? Depois vira gordura, né? Infelizmente, muitas vezes, né? Mas, e ao mesmo tempo que a gente tem essa gula de crescer, muitas vezes nas organizações, a gente também tem
uma coisa de dieta constante, né? Ou seja, de ficar reduzindo o custo, reduzindo o custo, reduzindo o custo. Então, assim, são paradas, assim, são antíteses, né, na verdade. Então, Como é que você vê isso, assim? Como é que você vê essa questão do crescimento? cara, primeira coisa, assim, nosso planeta é finito. Logo, é impossível ter crescimento infinito. Isso aí eu aprendi há muito tempo lá, um cara que era um economista do banco, o Gu Penteado. Ele falava sobre isso e era Eu lembro dele. muito novo falar sobre isso, né? Porque todos os paradigmas econômicos são baseados em recursos infinitos. Logo, é uma conta que não fecha. A gente já está vendo o estrago disso, né? A Bia está falando small is beautiful, é verdade. Não, e depois eu quero contar uma coisa com a Bia, que eu acho que é importante para esse papo também. É muito legal. Prepara aí, Bia, lá vem. Daí, a segunda coisa é que, além do nosso planeta ser finito, nada na natureza cresce para sempre, a não ser o câncer. Né? E o câncer é uma disfunção do sistema, a célula cresce para sempre, e aí depois, o que acontece? A pessoa morre, né? E isso em vários organismos vivos acontece isso. Então, assim, aprender da natureza essa lição mais relevante de todas. Porém, o ser humano, no seu processo de evolução, não chegou lá ainda. Né? O ser humano acha que consegue dominar a natureza. A gente falou um pouco sobre isso. Olha para a natureza como uma máquina, que é de uma arrogância tremenda. Cara, você tentar entender, imagina que o sistema nervoso central existe há 3,5 milhões de anos. Olha o tempo que demorou para a natureza chegar nesse lugar, para a gente poder fazer uma live um com o outro aqui. Como é que você tem a arrogância de, em 70 anos, 80 anos que você vive, mesmo com o conhecimento acumulado da humanidade, sei lá, 10 mil anos, desde que a gente dominou o fogo ali, se reuniu em volta de sociedade agrária, você achar que vai conseguir entender uma coisa que a natureza está criando há 3 bilhões de anos, pelo menos, desde que o planeta existe, a primeira vida começou a surgir aqui. Então, assim, não dá, e a gente tem que entender isso, e já que a gente não consegue entender visivelmente, vem a natureza nos dar uma coisa invisível para a gente entender, que é o vírus. E aí bota dentro de casa. Eu fico brincando que a gente estava muito fora da casinha, a natureza mandou a gente de volta para casa, tá? Muito pensa da box, fora da caixa. Não, calma, pensa dentro da caixa aí. Tá tudo certo. A gente tem uma caixa aqui, que é uma cabeça, um cérebro dentro da caixa. Pensa aí, claro, pensa além, pensa em como se conectar com as pessoas. Até pode pensar em ir para Marte, mas cuida do que a gente tem aqui. Então, não tem como crescer para sempre. Só que precisa falar isso para o pessoal que está lá nos mercados financeiros, né? Na Wall Street, na Faria Lima, na City de Londres. Essa turma não aprendeu ainda. Não sei se vai aprender. Olha a loucura da Bolsa de Valores, né? Nesse tempo de pandemia. Sobe e desce, sobe e desce. Ah, vai baixar os juros, compra um monte de ação. Ah, voltou a atividade, compra mais uma. Então, está todo mundo esperando a janelinha. Sem contar aqueles caras que viram uma oportunidade e tem grana capital para investir. Ah, Petrobras caiu. Um primo meu queria que eu investisse nos mercados. Eu falei assim, abre uma conta na XP Investimentos. Tá, vou abrir. Então tá, vamos lá botar o dinheiro lá. Tá, onde que a gente vai botar o dinheiro? Eu falo, cara, tem pouco dinheiro, mas vamos ver, te dar essa chance aí, vamos brincar. Eu perguntei para ele, pergunta lá na XP Investimentos que eu quero investir em fundo de impacto. Aí ele voltou com a mensagem dizendo assim, cara, a empresa acabou de abrir o capital lá no Dow Jones, Estados Unidos. $1 bilhão levantou, não sei o que, é o que vale a empresa. O que o cara respondeu? Ah, espera que vai ter novidades em breve sobre isso. Então quer dizer que todos os mercados, todos os fundos de investimento da XP, nenhum deles pensa em sustentabilidade. Como assim? E não é só lá, não, porque... É o exemplo, né? Não, em muitos, na verdade, né? Uma vez eu fui também num outro banco, aqui do lado de casa, e o queria que eu aplicasse meu dinheiro. Eu falei assim, não, tá tranquilo meu dinheiro. Não, mas você vai ganhar mais, você vai crescer, você vai... Mas onde é que eu estou investindo? Ele falou assim, não, você está investindo no que ganha mais. Eu falei, mas você tá interessado em saber no que eu estou investindo ou só está me dando o que eu vou ganhar mais? Né? Então, assim, esse mindset, essa mentalidade, né, de querer ter mais, de querer ganhar mais, ou seja, qual é essa noção da suficiência também, do que é necessário para uma organização e qual é o impacto que ela causa, né? A Bia está curiosa de saber o que eu vou falar. Você falou da questão da natureza, mas talvez você lembre, Bia, quando a gente estava falando e preparando o programa de sustentabilidade para o Banco Real, teve uma vez nos nossos N pilotos, assim, né? Talvez você lembre disso, que eu cheguei para você e falei assim, Bia,
essa galera só vai entender efetivamente o que é sustentabilidade, né, quando a gente tiver uma visão de longo prazo, eu até usei a palavra de reencarnação, né, da gente saber das consequências dos nossos atos. Né? Então, assim, que às vezes a gente pensa muito assim, vou deixar um planeta melhor para o meu filho ou para o meu neto. E a gente não consegue ir muito mais longe do que isso. Mas se a gente conseguisse ter a noção de que vai voltar, e talvez nessa volta a gente encontre aquilo que a gente fez como um reflexo, talvez a gente começasse a mudar muito. E eu me lembro que a gente riu muito quando falou isso. É lógico que isso ficou no petit comité, né? Ficou entre a gente. Mas eu acho que isso também tem relação com esse distanciamento que a gente também, tanto da natureza como, né, como espiritual, a gente também teve. Né? A gente perdeu um pouco essa noção dessa dimensão também que nos une, né? Tanto da natureza como do cosmos também. Né? A Carla, minha sócia, tá perguntando se é sustentabilidade ou responsabilidade. E ontem também a Ótimo. gente comentou sobre isso. Você quer falar um pouco sobre isso? Que eu acho que é legal. Eu tive Bom, tem uma empresa que eu adoro, eu sigo há muito tempo, que é a Patagônia, né? Que é aquela marca de roupas e super, super inspiradora, assim, a história do cara. Eu surfo desde os 12 anos de idade. Daí a autobiografia do Yvon Chouinard tem o título de Let My People Go Surfing, que é a ideia de que, cara, se as condições de surf estão boas e só dá para surfar de dia, vai surfar. Depois você trabalha de noite, não tem problema, né? Cada um faz o que quiser com responsabilidade dentro do que você tem que cumprir. Então era uma coisa, tipo, hoje todo mundo entende o home office, não tem como controlar o que o cara está fazendo, meio que foi obrigado a mudar essa percepção, mas é uma possibilidade que as pessoas têm de puxar a responsabilidade para si, né? Mas esse tema, responsabilidade, eu tive a chance de entrevistar o Vincent Stanley, que é o diretor de filosofia da Patagônia. Tá no YouTube esse. Diretor de filosofia. É. Ele é sobrinho do Yvon e tá há 45 anos lá na Patagônia. E aí meio que criaram esse cargo para ele. A função dele é compartilhar os valores com a turma que vai entrando na empresa, manter viva a chama inicial lá, né? E eles escreveram um livro chamado The Responsible Company. E aí é um livro de 80 páginas, metade do livro é um checklist para a empresa, super bacana, onde eles contam os 40 anos de aprendizado da Patagônia, faz 5 anos que foi publicado. E ali eles fazem essa reflexão sobre por que não chamar a empresa de sustentável, e sim de responsável. E sustentável, eles falaram assim, é impossível ser sustentável, né, do jeito que a gente olha para isso. E assim, se a gente pensar no momento que eu acordar, escovar os dentes, abrir, já estou gastando água, já não sou mais sustentável. Talvez eu possa pensar e tudo mais, mas eu sair, andei no transporte público, qualquer coisa, eu estou emitindo gás carbônico, né? Comi, estou emitindo gás carbônico. Então, não tem como ser 100% sustentável. Porém, você tem como ser responsável sobre os seus atos. E eles falaram assim, a gente nos vê como uma empresa responsável. Quer dizer o quê? No momento que a gente descobriu que o algodão que a gente usava nas nossas roupas estava causando um enorme prejuízo ambiental, inclusive doença nas pessoas pelos fertilizantes e pesticidas que eram usados, a gente não teve mais como fazer isso. O que a gente fez? Foi atrás do algodão orgânico e descobriu que mesmo assim o algodão orgânico tem um impacto enorme, mas é melhor do que o pesticida e fertilizante. Então a gente resolveu só fabricar com algodão orgânico. É mais caro? É. Dura mais? Dura. E se você tem essa opção de escolher uma coisa que tem um impacto menor e vai durar mais, compra algodão orgânico. Melhor do que ficar comprando um monte de camiseta vagabunda que você não sabe onde foi feito, né, por essas grandes cadeias de fast fashion, em lugares como Bangladesh, Paquistão, longe da gente, que custam $1, a pessoa recebe menos de $1 por dia para trabalhar, você compra essa roupa baratinha, achando que está fazendo um baita negócio, só que quando você está fazendo isso, alguém está sofrendo para costurar a sua roupa, provavelmente com uma criança do lado que não tem quem cuidar, e jogando projeto no rio, que vai causar um enorme problema de saúde para todo mundo. Claro, não existe barato sem ter um custo para alguém, na verdade. Exato, barato para quem? Barato sai caro, caríssimo. E é interessante, a gente ontem falou um pouquinho de série, mas acho que eu nem cheguei a comentar, uma das séries que me impactou muito recentemente foi uma da HBO chamada Years and Years. Talvez alguns já tenham visto aqui, não sei se você viu. Não. Eu vou dar um spoiler porque é interessante. Assim, é uma série que vai, de uma certa forma, esse futuro distópico,
Eu espero que seja mesmo, espero que mude o que aparece lá, mas, enfim, alguns sinais a gente já está vendo aqui. É. E nesse futuro, numa cena, quase no último capítulo, na verdade, a avó centenária, ela começa a falar um pouco da responsabilidade que cada um dos seus netos e filhos tinha ali para esse futuro ter acontecido de uma maneira que não era uma maneira legal, né? E aí foi interessante porque todo mundo fala assim, não, mas eu não tive nada, o que eu podia fazer? Né? E a primeira coisa que ela fala é exatamente essa. Você lembra quando surgiram as camisetas de uma libra e que vocês saíam para comprar essa camiseta sem ter a menor necessidade, só porque era uma libra? Você pensou em quanto aquele comerciante ganhava? Você pensou em quanto a pessoa que fabricou aquilo ganhava? Né? E aí outra coisa que ela falou também foi, bom, outra coisa é, lembra quando surgiram os caixas automáticos nos supermercados, que vocês não queriam mais enfrentar a mulher mal-humorada, o cara mal-humorado que estava no caixa e resolveu passar logo? Pois é, agora essas pessoas estão desempregadas e estão batendo na sua porta, estão roubando de você, né? Quer dizer, se você continuasse comprando, continuasse consumindo com elas, né? Pagando por elas, talvez elas não tivessem fazendo aqui, ó. Tem gente que falando, lembrando o discurso, né? Então, assim, a gente sabe da necessidade do crescimento de uma organização. É claro, uma organização pioneira, uma organização quando começa, ela tem que crescer, e é um pouco como a gente, como criança. A gente cresce efetivamente. Mas eu acho que num segundo momento, quando ela se torna, como a gente fala, uma empresa diferenciada, que ela já domina o sistema e tal, ela... É aí que eu acho que vem o truque, assim, a armadilha de achar que ela pode dominar o mercado, sabe? Que ela pode ter o monopólio da coisa. E aí esse senso de crescimento vem muito fortemente. E aí a gente deixa de trabalhar pela causa, muitas vezes, né? E trabalha pelo, assim, simplesmente por aumentar o resultado, por aumentar o market share. Né? Então é incrível o processo de planejamento estratégico que eu já participei, onde essa era a discussão. E quando a gente fala, não, mas espera aí, qual é o impacto disso na comunidade ao redor? Qual é o impacto disso para os clientes? O que será que os clientes querem? E muitas vezes, não, eles vão querer os nossos produtos, porque, imagina, a gente vai ter o melhor produto. Quer dizer, é uma coisa muito quase do umbigo mesmo, sabe? Assim, de uma certa arrogância, a gente pode dizer, um certo egoísmo, que a gente vê onde deu, né? Ou seja, e agora a gente está no meio de uma pandemia falando, olha, compra da pessoa que está perto de você, né? Começa a fazer de outra forma. Né? E aí eu queria falar em cima disso ainda um pouco acho que esse exemplo da indústria têxtil, né, do mundo da moda é muito bom, porque todo mundo precisa usar roupa, certo? Sim. E todo mundo tem o poder de exercer, a oportunidade de exercer a sua responsabilidade nesse caso. Tinha uma empresa, minha empresa Profile é uma agência de relações públicas. Esse negócio não é discurso, só trabalhamos com marca de impacto. Não, eu digo não. Várias vezes. Isso impacta o meu crescimento. Eu poderia ser muito maior do que eu sou hoje, mas eu não quero. Muito maior para quê? Para não dormir direito depois que eu estou vendendo uma coisa que eu não acredito, né? Que tá criando algo para a sociedade que não é útil, né? Que está causando morte no limite. Algumas coisas causam morte, o tipo de produto e serviço que a gente está. Então, eu sou a favor da vida como definição, tá? E aí eu tinha uma cliente uma vez, uma amiga, que queria muito, de uma empresa grande do varejo brasileiro, de moda, etc. Queria muito que a gente trabalhasse juntos. Eu falei, tá, vocês estão com quais iniciativas de sustentabilidade aí, para eu entender? Então a gente está tentando, não está indo muito bem, mas é difícil, que a liderança está comprometida, barará. Eu falei, bom, você quer ajuda para ajudar a comprometer a liderança? Eu tenho ferramentas para isso, conheço gente, a gente pode se mobilizar, tem como. Eu adoraria, vamos junto. Tá, vou falar com ele então. Daí ela foi falar com o cara e voltou e disse assim, não vai rolar mesmo, não tem como. Mas a gente queria muito que vocês participassem da concorrência de comunicação. Eu falei, não tem como. O que eu vou comunicar o quê? Inclusive eu queria te contar uma história, ela me contou. E eu falei do documentário que chama The True Cost. Quem não viu, é uma boa referência, né, sobre esse impacto da indústria da moto, que é a segunda mais poluente do mundo depois do petróleo e gás. Esse cara, o responsável por compras, foi para a Índia. E aí disse que chegou lá, furou a fila, fast track no aeroporto, primeira classe, botaram ele no carrão, ele atravessou, passou por lugares feios, né, super mal cuidados, favelas, etc.
Mas chegou na fábrica, a fábrica era linda, tudo bem cuidado. E o produto, veja só, custava $3 uma bermuda. E o cara falou isso na reunião de volta, depois de ter voltado lá, falou assim, gente, tá aqui a nossa próxima coleção, olha essa bermuda, $3. E aí essa minha amiga perguntou, tá, mas a gente vai vender por quanto? Depois da nossa conversa, eu já tinha influenciado alguma coisa. Vai vender por quanto? Ah, R$ 70. Então tá, o dólar tá R$ 3 naquela época. Então a gente está pagando R$ 9, vai vender por 70. E as pessoas estão fabricando em condições. Ah, isso não, a gente não precisa se preocupar, porque a gente está comprando um produto que é bom, barato, né, e a gente vai ter um lucro enorme aqui. Pronto. Esse é o ponto, entendeu? Uhum. Nenhum cara, a empresa que está vendendo isso não vai falar na hora que está vendendo sobre como está comprando isso. As pessoas não vão perguntar. E a gente Uhum. vai se enganar e continuar nesse auto-engano e achar que todos os problemas que estão acontecendo no mundo não são responsabilidade nossa, mas daqueles políticos ou daqueles empresários inescrupulosos que estão lá no poder. Não é. E Não, quando a gente entender isso, a gente e está no buraco. muitas vezes porque a cadeia é muito longa, né, e está distante da gente, a gente meio que também fecha os olhos para isso, né? Então, assim, eu não estou vendo isso. E isso é uma coisa muito interessante. Uma das lives que a gente fez foi com a Luciana Quintão do Banco de Alimentos, e ela comentou, assim, que nos 22 anos ela arrecadou, enfim, 500 mil toneladas de comida, assim, para distribuir, né? Ela trabalha com insegurança alimentar. E aí, em 2 meses de pandemia, ela arrecadou 2 milhões de quilos. Sabe? Então, Uau. pois é. Então, assim, por quê? Porque talvez hoje a gente está com a coisa mais próxima, a gente está vendo as pessoas sofrendo, talvez a gente está vendo o impacto também que a gente faz, né? Roupas, eu acho que a maioria de nós está em casa, e espero que esteja, ou pelo menos se puder, né, se proteger bastante. Mas, assim, quantas roupas a gente está usando? Eu olho para o meu armário hoje e falo assim, caramba, por que eu consumi tanto? Né? Assim, o que eu vou fazer com isso? Né? A gente está usando muito menos coisas também. E aí a gente vem, bom, legal, se esse realmente for o impacto da pandemia, da gente ter uma consciência do consumo, do que é suficiente para a gente, como é que as organizações vão lidar com isso? Sabe? Uhum. O que é? Vão só reduzir o custo, vão demitir as pessoas ou vão trabalhar de uma forma diferente? Sabe? Ou a gente consegue realmente ajustar esse modelo econômico que a gente teve para essa nova realidade? Eu acho que essa é uma grande questão que eu, particularmente, não tenho resposta, tenho esperança, mas não tenho resposta. Né? Mas, enfim, acho que a Tânia ontem fez uma. Eu vou lembrar também que eu falei para ela que ia citar isso, que eu gostei. Ela falou assim: que o nosso medo, o medo dela, e eu também corroboro com isso, é que a gente saia dessa pandemia só com uma coisa requentada, Exato. A gente sabe? falou um pouco disso ontem, né, Celine? Eu acho que tô falando, né, que a Globo criou aquele canal, quadro, sei lá, Solidariedade SA, e pela primeira vez começou a falar nome de empresa. Os Uhum. publicitários deram um pulo de alegria, batendo a cabeça no teto. Finalmente vão falar, os jornalistas, os assessores de imprensa também vão falar o nome da empresa lá. Falei, olha, que interessante. Daí começou aquela guerra, né? Minha empresa doa mais que a sua. Daí tem os rankings de quem doa, não sei o quê. Daí foi ver, em seguida circulou um reporte da Globo lá mostrando o recall das marcas que colocaram dinheiro, né, doaram e apareceram no quadro do Jornal Nacional de Empresas Solidariedade SA. Falei, rapaz, é só para estimular esse marketing de É, consumo, só que agora é um outro nome, é o que eu chamo de purpose washing, né? é. Cadê essas empresas que não estavam apoiando antes? Por quê? E vão continuar apoiando agora? Quero saber. Uhum. Depois, já passou 3 meses, e agora? Cadê? Não, e vou te Quem dizer continua mais. doando? Só podia anunciar, só podia entrar nesse programa quem dissesse o quanto estava doando. Também tem isso. Então, assim, isso é incrível. Por que que isso é importante? Será que o mais importante não é efetivamente a gente fazer esse gesto de circulação, sabe? De circular, de ajudar? Por que que eu tenho que dizer que doei 1 bilhão, 200 milhões? Assim, onde é que está chegando isso? Está chegando onde tem que chegar? Está fazendo bem? Está ajudando? Né? Por que que a dimensão da solidariedade tem que ser medida com o tamanho do valor também? Exato. E esse é uma pergunta crucial sobre essa questão aí do dilema entre desenvolver ou crescer também, que é assim, se eu não tenho meu ego alimentado, será que eu vou fazer? Uhum, E se eu não crescer e o mercado não reconhecer minha ação, não subir, será que vale o esforço? uhum.
né? Será que não sobe no curto prazo, mas será que no médio e no longo isso pode ter um efeito de retorno para mim? Quer dizer, qual é a minha capacidade também de enxergar mais longe, né? E a gente, dois de óculos aqui, que precisam do óculos para enxergar, mas assim, como é que essa inteligência coletiva é capaz de pensar numa visão de mundo, sabe, vou usar logo a palavra da Patagônia, com responsabilidade por um futuro que talvez a gente não viva, mas que a gente quer que continue existindo. Exatamente, cara. E assim, e a gente vê com esse negócio, não, o ser humano vai ser varrido do planeta, o planeta vai continuar, não sei o quê. Não é verdade. Tem estudos que falam que existe uma possibilidade da Terra virar Vênus, dependendo de como for o impacto da mudança climática. Pode chegar num lugar, numa entropia do sistema, que, cara, destrói, acaba com a vida, entendeu? Chega num nível de calor que não tem mais vida. E aí? Aí o ser humano não vai ser nem lembrado por isso, que não vai ter ninguém para lembrar, que causou uma destruição em massa, que está fazendo agora. Então a gente ainda tem chance, né, de mudar alguma coisa. Mas o quanto que a gente... Eu via... Vai lá. Não, eu vi uma vez o pessoal falando, gente, tem 1 bilhão de pessoas que vivem com menos de $1 por dia no planeta. Enquanto isso, tem algumas famílias que concentram metade de toda a renda do planeta. Faz sentido isso? É moral isso? Então é uma pergunta, é moral? Pode existir bilionário? Não sei a resposta, mas o questionamento está aí. E aí eu vi a Marina Silva falar sobre essa questão. Um dia ela falou assim, a gente tem capacidade política, econômica, tecnológica de resolver os grandes problemas do mundo, fome, miséria, etc. Eu só não sei se a gente tem a capacidade moral. É isso. Ética, moral. De olhar para um semelhante e ver... Tá, em todas as religiões já está escrito isso, né? No cristianismo, budismo, tudo mais. Cuida do próximo. Eu tô fazendo um curso, né? Até citei na live passada também, né, em Stanford, sobre o amor como a força da justiça social. E acho que uma coisa muito legal que ela trouxe foi que, assim, a gente pode se tornar empático, né, sentir a dor do outro, mas a gente realmente só consegue mudar a partir de ser compassivo, de desenvolver a compaixão, né? E a compaixão é o ato de fazer algo com a dor do outro, né? E não simplesmente simpatizar com a dor do outro. Então, eu acho que esse também é uma questão assim, como é que a gente desenvolve essa capacidade, que é uma capacidade muito próxima do amor, na verdade, né? Do amor mais universal, né? Do ágape, enfim, onde a gente pode realmente olhar para o outro, nossa, tá doendo, sabe? Não tem o mesmo acesso, não tem a mesma possibilidade que talvez eu tenha, né? Como é que a gente dá igualdade de oportunidades, né, para as pessoas, né? E não tem, né? E a gente vive num país também que isso assim, essa desigualdade toda, né, é super grande. A gente começa a ver movimentos de retomada de várias organizações. Algumas já disseram não, porque a gente vai ficar em home office, porque e tal. Assim, eu entendo toda a parte da segurança, eu entendo que, enfim, lógico, a gente, enquanto não tiver uma vacina, a gente vai ter que se cuidar pra caramba disso. Agora, quantos são também frutos só de uma análise financeira de redução de custo? Que tem o lado positivo de perceber que talvez aquela pujança toda, aqueles escritórios megalomaníacos, aquele externo todo, né, que desde o Mad Men, né, vem sendo estimulado, seja verdade. Né? Assim, a gente não precisa disso mais tanto. Mas o quanto talvez é também repassar custos para as pessoas que vão trabalhar nas suas casas, que vão... Enfim, e o que eu vou fazer com esse excedente? Porque existia. Eu vou fazer o quê? Eu vou colocar no desenvolvimento isso? Eu vou ter uma ação mais social? Eu vou ter uma ação de igualdade, de gerar igualdade de oportunidades para as pessoas? Né? Enfim, queria que você falasse um pouquinho como isso. Como é que você sente assim isso? Eu acho que as empresas, em geral, são muito egoístas, né? Elas foram criadas para gerar lucro para acionista, ponto. E aí o que existe agora é um grande questionamento sobre o quanto que isso é verdade e deveria ser assim. E é um nível tal que a corporação é uma entidade em si. Então, se você tem um problema, vamos pegar o exemplo da Vale, tá? Eu tenho uma brincadeira que era uma brincadeira, mas é coisa seríssima, que eu falava que os executivos são como os James Bonds do mundo corporativo. Eles têm licença para matar desde que entreguem resultados para os acionistas.
Uau. E eu falava, nossa, é meio forte isso que eu tô falando, mas sei lá, é uma metáfora, as pessoas entendem. Aí o que aconteceu? Depois disso, né, comecei a falar isso lá no lançamento do projeto, 2017, veio a história da Vale em Brumadinho, lá em Mariana. Né? Primeiro Mariana, depois Brumadinho. Cara, as pessoas sabiam que tinha aquele vazamento na barragem que ia romper. E aí não passaram adiante a informação. Por quê? Porque se falasse sobre isso, iam cair as ações o valor das ações da empresa. Isso Uhum. significa que ia impactar no bônus do cara, ou no bônus, ou no valor geral da empresa. Logo, ele não pode falar sobre isso. Logo, ter licença para matar, porque as pessoas morreram. E assim, e a corporação, pouca gente se responsabiliza por essa. E é claro, está dentro do sistema, né? Você mesmo falou ontem, né? Você citou esse exemplo. Os caras que estavam mandando os judeus para os campos de concentração, ele tinha uma eu só era o maquinista do trem. Eu só era o cara que levava até a estação. Eu só era o cara que carimbava. Ninguém assumia responsabilidade. Uhum. E isso, de Uhum. novo, ninguém assume essa responsabilidade. Inclusive, há ferramentas legais, instrumentos legais que responsabilizam a corporação. Não Então, responsabilizam. Você, agora vai você, sócio da Lumo, fazer uma cagada. O que acontece? e assim, e eu acho que isso é interessante, né? Quando a gente dividiu tanto, talvez, o trabalho, né? Cada um só faz uma partezinha que a gente não percebe a relação com o todo. A gente não sabe para que está contribuindo. E talvez a pessoa está fazendo o seu melhor mesmo. Ela tá entendendo que dentro daquela tarefa ela está fazendo o melhor. E essa é uma ação de desenvolvimento. E aí a gente percebe nas organizações que ela começa a dar o clique e falar assim, mas peraí, eu estou trabalhando para quê mesmo? A quem que eu estou a serviço? Sabe, será que eu estou a serviço só do acionista? O acionista também é um player, né? Também é um que eu tenho que trabalhar, mas enfim, eu tenho um monte de outros atores e atrizes, enfim, desse sistema que eu também tenho que dar conta e eu tenho que equilibrar isso de uma forma, né, que seja justa e igual, né? E não igual em termos numéricos, mas assim, que tenha oportunidade para que as pessoas também se beneficiem daquilo que eu estou fazendo, né? E não simplesmente uma parcela. Né? E eu acho que esse é um tom muito chave assim, para a gente começar também a mudar, né, essa mentalidade do que é desenvolvimento, sabe? Assim, como é que a gente coloca mais pessoas, mais players dentro das nossas discussões? Como é que a gente vai em busca do diálogo também, não achar que eu sei a resposta de tudo? Isso vai do micro para o macro, assim, tanto da organização como dos grupos também. Né? Não precisa perguntar para ninguém, a gente sabe a resposta. Isso é de uma arrogância. Né? Ninguém tem a verdade absoluta. Né? No mundo, então, como a gente vive agora de fake news, então, né? Quem é que tem a verdade? Eu tenho que checar várias vezes, eu tenho que conversar com várias coisas. O que está acontecendo do meu lado, o que está acontecendo do outro. Então, assim, eu acho que esse é um super passo assim, para quem está nesse momento, então, tão chave da pandemia, se a gente realmente está pensando em retomar, e acho que esse já é um desejo, né, uma vontade, chega de ficar preso em casa, é chato isso, mas é importante, né, os números ainda não estão legais, né, mas eu acho que a gente pode começar a planejar isso, sabe? A gente pode começar a falar assim, mas vem cá, já que a gente vai retornar, talvez não seja no nível de atividade econômica que a gente desejasse e tal, pô, como é que a gente faz isso ficar mais equilibrado, sabe? O que humanamente a gente precisa fazer, né, para fazer esse sistema ser melhor, né, para Eu acho que fazer esse mundo ser melhor? tem uma coisa que eu acho importante, é claro, a resposta é multidimensional, né? Obviamente, tem a ver com a nossa evolução toda. Mas tem uma coisa que eu acho que é muito relevante, que é o senso crítico, Uhum, né? Da gente ter capacidade de questionar tudo, inclusive o sistema econômico que a gente criou, com a premissa de que ele é importante gerar o crescimento para depois distribuir. Não uhum, rolou, gente, não rolou, volta, não rolou. Só aumenta a concentração de renda. A distribuição de riqueza é uma utopia, é uma distopia, porque não existe, né? Então vamos reconhecer isso. E agora os governos vão ter que estão colocando dinheiro, né, para as pessoas precisam receber R$ 600 por mês para comer. Isso é uhum. transferência de renda. A gente precisa levar isso muito a sério agora.
E outro dia eu levei uma... E a grande discussão, tá rolando essa discussão em várias camadas, assim, não faz sentido muita gente ter muito dinheiro, pouca gente ter muito dinheiro e muita gente não ter nada. Não, e você ontem estava falando de um exemplo, né, de um lugar que eu adorava, quando eu fui aos Estados Unidos, fui várias vezes no Whole Foods, né? E, nossa, e como era bom, né, comprar, enfim, ver aquele princípio todo, e de repente isso é comprado pela Amazon, né? Então, assim, e aqui não estou discutindo, já foi feito, mas, sabe, será que a gente precisa realmente crescer tanto? Né? O Olha só. quanto... Vai lá. Não, é uma ótima provocação, assim, porque eu lembrei, assim, da The Body Shop, né? A Anita Roddick lá foi uma das primeiras empresárias ativistas, criou um negócio incrível, morreu de câncer, de desgosto, depois que ela vendeu para, sei lá, L'Oréal. Não sei quem comprou e acabou. Ela tinha acho que a L'Oréal era a última dona, não sei se foi a que comprou. Mas que... Natura, acho que comprou. Oi? Não sei. Depois a Não, gente vê. possivelmente ela tinha essa visão de que, não, eu vou me associar a uma grande empresa e vou levar esse propósito adiante. Mas não conseguiu ir tão adiante. Se manteve os princípios, que é legal. Ben Jerry's também, mesma coisa. Teve associação com a Unilever, teve brigas. A Unilever queria entrar lá dentro. O pessoal do Ben Jerry's não deixou. Tinha um número X de pessoas no board. Foram até o final com essa ideia. A empresa continua aí. Continua da Unilever. Não sei quanto que a Unilever absorveu isso para mudar. A Unilever é uma empresa que tem essa visão de responsabilidade mais avançada. Recentemente, o Paul Polman foi um executivo muito bom. Ele falou, não vou jogar o jogo do mercado, pode cair minha ação, deixa cair, estou olhando o longo prazo. E aí caiu mesmo no início, ele peitou, conseguiu, gerou valor e tudo. Mas essa corporação gigantesca. Agora, assim, qual que é minha motivação, minha intenção, quando eu vou me associar com uma grande empresa, uma corporação? É levar tudo isso que eu consigo para o mundo? Legal. Eu consigo... E a minha intenção de levar é para beneficiar mais pessoas ou para sair na capa da revista depois? E aí entra essa discussão que está muito ligada para mim do ego com o crescimento. Ego, crescimento infinito. Ego, crescimento infinito. A gente consegue equilibrar isso. E o ego foi muito importante para estabelecer, né, nossa unidade individual, autonomia, né, se reconhecer como pessoa, olhar no espelho e saber, eu sou diferente daquele, que é o que os animais não têm. E se isso nasceu no planeta, se o planeta, né, considerando que o planeta é um organismo vivo, Gaia, como o Lovelock já falou, se Gaia possibilitou que isso acontecesse, né, de um indivíduo, uma espécie, ter predominância sobre as demais, é porque talvez ela acredite que essa espécie tem responsabilidade de cuidar do todo. E agora é a hora da verdade. Gente, estamos chegando ao finalzinho já dessa história e eu queria deixar essa provocação assim, né? É a hora da verdade. Como é que a gente muda esse jogo? Eu acho que esse jogo não é um jogo só coletivo de instituições, mas acho que é um jogo do indivíduo. Né? Assim, eu acho que cada um que está assistindo essa live, eu, você, enfim, tem uma responsabilidade imensa para ajudar a virar esse jogo também. Acho que esse é o nosso papel, nossa reflexão, né? Esse senso crítico que eu estava falando, que a gente, né, foi exposto. Outro dia a gente comentou, Celine, né, que teve uma matéria que falou: empresário tem 500 pares de sapato e não consegue usar nenhum agora. Olha, isso seria cômico se não fosse trágico, mas é um exemplo bem acabado da estupidez humana, que também tem uma engenhosidade absurda, né, que espécie incrível que nós somos. Será que a gente vai ter a sabedoria de conseguir fazer o que a gente veio para fazer nesse planeta, que eu acho que é cuidar de nós e do próprio planeta? Será? A resposta está com cada um de nós. Né? Para mim tem uma coisa também tem uma coisa, sabia, assim, realmente acessar a nossa intenção mais genuína nas coisas, sabe, assim, o quanto eu sou livre efetivamente, e a gente talvez seja livre externamente, a gente pode fazer o que quiser, a gente fala o que quiser, né? Espero que continue, mas enfim, né, a gente está, né, pelo menos tem essa noção, mas a gente também tem que olhar para a nossa liberdade interior e falar assim, mas por que eu estou fazendo isso? Né? Da onde está vindo esse impulso, sabe? Da onde está vindo essa vontade? Porque eu acredito, a gente foi feito
para amar mesmo, sabe? E para desenvolver esse amor mais universal. E eu acho que é fundamental a gente ter essa consciência. E eu acho que isso é ser humano, sabe? Ser humano é ter autoconsciência e perceber também que a partir da sua liberdade, da sua ação, você vai mudar esse mundo. E quanto mais consciência você tiver, eu acho que é isso que tanto humanos de negócio como aluno estão procurando fazer com as pessoas, ajudar as pessoas a ter mais autoconsciência, né? E perceber, a partir da sua liberdade de escolha, fazer aquilo que ela acha que é o melhor e que a gente espera que seja o melhor não só para ela, mas para um monte de gente, né? E para todo esse, né, para o ambiente que a gente quer, né? Eu lembrei, só para acabar então, Celine, lembrei 3 coisas, tá? Rápidas aqui, que 2 da jornada e uma outra que eu acho que se conecta. Jornada com vocês, que eu acho que o que você está falando é sobre a filosofia da liberdade também, Com né? certeza, com Encontrar a certeza. nossa manifestação genuína. Tipo, o Rogério Calia falou, se vocês vão ler uma coisa só do Steiner, lê a filosofia da liberdade. Eu fiz o dever de casa, eu li, escrevi sobre isso, aprendi sobre isso nesse momento. E também eu lembrei de outra coisa que não sei quem falou de vocês lá, que às vezes meio que se mistura todo mundo numa coisa só, né? Mas falaram que o amor é como um recipiente, que quanto mais ele se esvazia, mais ele se enche. Eu achei isso de uma beleza incrível, assim, e levo isso comigo, um dos grandes highlights da jornada. E aí eu lembrei de outra coisa que tem a ver com essa manifestação da verdade genuína e com senso crítico, que é uma outra frase que eu ouvi recentemente, que é a seguinte: como é que você sabe que o que você sabe é verdade? E essa investigação tem a ver com encontrar o nosso propósito, Com nossa certeza. manifestação genuína da nossa verdade aqui nessa vida, que é tão breve, tão rara, né? Não podemos desperdiçar, certo? Hoje mesmo eu escrevi um post no Face exatamente terminando com isso. Assim, eu quero ser um buscador da verdade, sabe? Eu acho que isso é importante. Assim, ser buscador da verdade, eu vou precisar encontrar muita gente, conversar com muita gente, né? E hoje eu tive a oportunidade de conversar com você e, nossa, foi muito bom, cara. Muito bom. Espero Obrigado. poder te dar um abraço logo, logo. E um abraço nessa galera e beijo nessa galera que está nos assistindo também. Estamos encerrando aqui, antes que encerre aquela coisa abrupta que o Insta faz, né? A gente já teve alguns casos aqui. Então que a gente vai em paz e que a gente siga nessa jornada bonita de se desenvolver e se tornar mais autoconsciente. Obrigado para todos e todas. Beijo, Obrigado. Rodrigo. Prazer enorme. Obrigadão. Beijo para todos aí. E até a Valeu. próxima. Tchau, tchau.